Qual a diferença em termos de cálculo de benefício previdenciário da contribuição de 11% sobre o salário mínimo ou 20% sobre o salário mínimo? Existe a possibilidade para o contribuinte individual e para o contribuinte facultativo, tão somente quando pagarem sobre o salário mínimo, de pagar sobre a alíquota de 11% ou de 20%. Isso impactará no valor do benefício futuro? Vamos ver. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe, por favor, não pule as propagandas. Pessoal, recebi esta pergunta aqui muito interessante, é por isso que eu gosto tanto dos comentários e perguntas que são feitas. Se eu contribuir aqui, a dona Érica Donald Petris, se eu contribuir como contribuinte individual 20%, que é a alíquota normal, a contribuição de 20% ela pode ser sobre o salário mínimo ou pode ser sobre qualquer outro valor limitado ao teto de contribuição. Se eu contribuir como contribuinte individual 20% normal ou 11% simplificado, geralmente os valores de aposentadoria são maiores do que se contribuir como facultativo. Aqui a pergunta inclui não apenas 20% ou 11%, como também facultativo e individual, que são dois enquadramentos que o segurado pode fazer. A resposta: antes da reforma da Previdência, existia uma diferença relevante entre a contribuição de 11% e a contribuição de 20%. Por quê? Antes da reforma da Previdência, existia a aposentadoria por tempo de contribuição, que não exigia idade mínima. Exigia 30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos de contribuição para homens. E também existia a figura da contribuição da aposentadoria por idade, que exigia 180 contribuições, 15 anos, e aí então existia o requisito da idade, 60 anos para a mulher, 65 anos de idade para os homens. A contribuição de 20%, ela servia para todos os fins, ela era contabilizada para todas as finalidades. Por outro lado, a contribuição de 11%, ao contrário da outra, ela servia tão somente para contabilizar a aposentadoria por idade e não a aposentadoria por tempo de contribuição. A pessoa que pagasse 11%, ela teria aquele tempo computado para uma aposentadoria por idade. Ela somente se aposentaria aos 65 anos de idade o homem e aos 60 anos de idade a mulher. Ela não conseguiria se aposentar ou usar aquele tempo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, que não existia idade mínima. Agora, com a regra definitiva, após a reforma da Previdência, com esta regra definitiva, não existe mais nenhuma diferença. Claro, talvez alguém vá conseguir se enquadrar em alguma regra de transição. Não estou falando das regras de transição. Não existe nenhuma diferença prática entre a contribuição de 11% ou de 20% para quem vai se aposentar no salário mínimo. E aí, o valor da aposentadoria será maior para quem contribuir como facultativo ou para quem contribuir como individual? Não será nem maior nem menor. O que importa para cálculo de benefício previdenciário é o valor do salário de contribuição. Ah, mas se eu pagar 11% do salário mínimo ou se eu pagar 20% do salário mínimo, haverá alguma diferença para fins de cálculo do benefício, seja dentro da figura do facultativo ou do individual? Não, também não. Se você pagar sobre 5% do salário mínimo, o contribuinte individual pode pagar 5% do salário mínimo se ele for microempreendedor individual. O contribuinte facultativo pode pagar com 5% do salário mínimo se ele for inscrito como facultativo de baixa renda.
Qualquer contribuinte, individual ou facultativo, independente de ser microempreendedor individual ou ser de baixa renda, caso ele pague sobre o salário mínimo, poderá pagar sobre 11% ou sobre 20%. E em todos os casos, aquela contribuição será sobre um salário mínimo e, ao fazer a média do benefício de aposentadoria ou qualquer outro benefício, será utilizado um salário mínimo apenas. Então, pessoal, quem está decidido a se aposentar com um salário mínimo poderá pagar com 20% ou com 11%, e isso não fará nenhuma diferença. Caso pague como individual ou como facultativo, também não fará nenhuma diferença. Pessoal, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.